Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa sexta-feira para falar de NFL. É claro, tivemos a abertura da semana 2 da temporada e bom, aqui foi erro meu, mas um passeio da equipe do Buffalo Bills sobre o Miami Dolphins. Os Dolphins têm muita coisa para se preocupar. Hoje é sexta-feira 13, mas o terror começou ontem para a equipe de Miami. Vamos falar desse jogo, vamos trazer também um pouquinho do que vem no final de semana. Claro que eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo o seu comentário, se inscreva no canal, compartilha o que passa, deixa o seu like, deixa o seu hype. Se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador aqui do Toque Passa. Tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios. Com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL, um modelo Nike Game, uma réplica da Duke, a bola da NFL e 3 camisas da Fanatic Sport Nation, a Fanática, que é a nossa parceira. Aqui embaixo, na descrição, tem lá o link para você conhecer a Fanática e tem também o cupom Toque Passa para você pagar mais barato. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então, que faltam 150 pra gente bater os 25 mil inscritos no canal. Estamos indo muito bem, 160, coisa assim, tá nessa volta aqui. A gente vai conseguir o mais rápido possível. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando agora no canal. Quem já está aqui de longa data também, eu agradeço de coração. Vocês é que fazem o Toque Passa. Segue a gente também nas redes sociais, @Rafa Bellatini, então em @Toque Passa. Eu estou lá no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, no Threads, @Rafa Bellatini, encontra lá. Que aí fortalece também a gente pra gente conseguir atrair patrocinador e manter o trabalho vivo. Bom, vou aqui admitindo que eu errei, fui moleque, tá? Eu aqui torci pro Zorro ser preso, pro Coyote pegar o Papaléguas, sabe, eu comecei a assistir o episódio e falei assim, não, hoje o Coyote pega o Papaléguas, hoje vai funcionar esse mecanismo aqui da Acme, vai funcionar e ele vai conseguir pegar. Porque eu fui lá e falei que o Miami Dolphins ia vencer a equipe do Buffalo Bills. E aí é moleque, né? Molecagem, garoteei completamente. Não tenho o que dizer. Que grande vitória da equipe do Buffalo Bills, 31-10, um passeio, a paternidade já está mais do que comprovada, uma noite de completo terror para a torcida de Miami, aparentemente toda a boa expectativa que existia em torno desse time dos Dolphins, né, Mike McDaniel, vamos passar aqui, eu tinha algumas certas dúvidas aqui, né, lá atrás, não botava tanta fé, colocava Bills e Jets brigando pela divisão, o Dolphins vindo um pouquinho atrás, mas bom, quem estava empolgado, agora eu acho que já está bem desanimado mesmo, não mudou muito do que tinha em relação ao ano passado, enquanto isso o torcedor dos Bills está olhando e falando, rapaz, essa divisão aqui é nossa mesmo, tá? Essa divisão aqui não tem essa de entre safra, não tem essa de janela semi-aberta, não, a gente tá aqui completamente pronto para ganhar tudo. Esse é o pensamento do torcedor do Buffalo Bills depois dessa categórica vitória sobre o Miami Dolphins. O jogo acabou já no primeiro tempo, né? Porque o Tua teve uma noite desastrosa. Primeiro quarto com 2 interceptações. O primeiro, eu vou dividir um pouquinho aqui, porque a bola bate no peito do recebedor e cai nas mãos do cara. Então, era para ele receber, por mais que o passe também tenha sido um pouco acelerado. A segunda é inquestionável, o segundo é erro total do Tua Tagovailoa, não tem o que dizer. Teve mais uma pick six no começo do segundo tempo e depois no final nesse terceiro quarto aqui, a concussão que, traz muitas dúvidas. Eu vou começar a falar do lado do vencedor, porque senão o pessoal fica bravo também. Mas só os Dolphins perderam, não foram os Bills que venceram? Não, os Bills venceram esse jogo, sim. Muito mérito nessa vitória, porque é um time que sabe provocar turnovers e sabe aproveitar esses turnovers, né? Aproveitar-se muito bem disso. Se você for olhar os números, é até engraçado. Você olha o número de jardas totais, cara, não parece que foi um placar tão dilatado, um placar com 31 pontos, né? Os Bills tiveram 139 jardas aéreas e 108 jardas corridas, né? E anotaram 31 pontos, porque conseguiram aproveitar desses turnovers, conseguiram ter boas posições de campo e isso aí facilitou bastante o caminho. Grande destaque do jogo fica para o James Cook, né? Conseguiu aí um hat-trick, 3 touchdowns, 2 touchdowns terrestres, 1 touchdown recebendo o passe, teve 11 corridas para 78 jardas e tem que bater palmas aqui para o Joe Brady.
trabalho excelente como coordenador ofensivo, fazendo esse time funcionar muito bem. A gente ainda não tem um wide receiver 1, é um cara que você vai olhar e falar, esse aqui é o cara para substituir ali o Stephon Diggs, alguém para ser o astro no grupo de recebedores, mas ele segue espalhando bem a bola, né? Segue passando aqui, passando lá, encaixa bastante esse jogo terrestre. Faz anos que a gente tinha falado que os Bills tinham que explorar um pouco mais o jogo terrestre, não só correr com o Josh Allen, né? O Josh Allen ontem tentou 2 corridinhas ali para 2 jardas. Tudo bem, a situação do jogo não pediu isso. No final de semana contra os Cardinals, pedia, ele precisava correr porque fechava bem, tinha que estava atrás do placar, tinha que se arriscar um pouco mais, acabou machucando a mão naquele salto lá, e agora jogando com uma luva, inclusive tinha algumas fitas prendendo os dedos, mas jogou muito bem, jogou muito tranquilo, muito sossegado, e aí você teve o principal recebedor sendo o Khalil Shakir, né? Ele teve ali 5 recepções e 5 targets, 54 jardas, quer dizer, não é nenhum absurdo, não é nenhum destaque absoluto nesse grupo de recebedores, porque é um time que estava jogando dentro do que o jogo pede. O jogo encaixou o jogo terrestre? Ótimo, vamos nessa, né? E gostei também da coragem dos Bills, porque eles conseguem a interceptação, a primeira campanha do Miami Dolphins termina em interceptação, e aí vem o ataque, chega ali numa boa posição de campo, mas aí era uma 4ª para 3 jardas, até na transmissão o Paulo falou, pô, eu não sei se iria, porque você tem a chance de sair zerado, né? Você trazer de volta a equipe do Miami Dolphins, mas eu já pensei justamente ao contrário, eu não tenho nada a perder. Essa minha posse aqui, ela já é um lucro, não era para eu estar com essa bola neste momento, então eu vou arriscar. Eles arriscam e conseguem um touchdown. O jogo terrestre estava encaixado, fizeram uma boa chamada e conseguiram anotar o touchdown, coragem e aproveitaram mesmo. Toda a oportunidade que deram para a equipe do Buffalo Bills, isso é muito importante para o time daqui por diante, né? Saber aproveitar as suas oportunidades. E aí o time adversário já entra sabendo que não pode cometer um errinho, e isso aí acaba forçando o erro também. Vou destacar o Jamarcus Ingram, né, o defensor ali, 2 interceptações, ele que é um calouro não draftado de 2022, né, e interessante porque ele passou as 2 últimas temporadas no Practice Squad. Nesse começo de temporada ele não estaria ativado para o primeiro jogo, no fim acabou sendo ativado e entrou. E jogou muito bem, foi dele a defesa que impediu ali a virada dos Cardinals no último lance, e ontem 2 interceptações, sendo uma delas uma pick six, no momento em que o Tua estava tentando se livrar da bola, faltou força ali, lança, e ele tá bem ligado, tá bem atento, vê a trajetória da bola que ficou pendurada por muito tempo, consegue, e aí invade a endzone numa tranquilidade, né? Agora, quando a gente vai pro lado de Miami, todo esse aspecto positivo fica pra lá, tá? Para não falar que tudo foi horrível na equipe do Miami Dolphins, bom, o uniforme é muito bonito, né? Esse uniforme throwback aqui é muito bonito mesmo. E o Achane é o único ponto positivo nessa equipe. Era dúvida antes do jogo, né? Ele estava como questionável, o Mostert ficou de fora e ele jogou. Correu muito bem, recebeu passes também, ele foi o principal recebedor, foi o principal corredor, 96 jardas terrestres, mais 69 jardas recebidas e um touchdown também. Aproveitou os espaços, né? Os Bills já tinham mostrado algumas falhas contra esse jogo terrestre, contra a equipe dos Cardinals. Os Cardinals correram muito bem com a bola e era um ponto a ser explorado pela equipe do Miami Dolphins. O Paulo até destacou que os Bills, eles têm uma coisa tão incrível, né, na transmissão, o Paulo Antunes falando, que é incrível que eles conseguem anular um cara como o Tyreek Hill. Tyreek Hill tem mais de 100 jardas de recepção por partida, na média, e chega contra os Bills, não consegue fazer absolutamente nada. E ontem foi mais um dia, uma noite apagada do Tyreek Hill. Teve 3 recepções para 24 jardas. Um cara que fez um touchdown de 80 jardas na semana passada, né, no domingo. Jalen Waddle, outro cara que ficou também muito abaixo dos números que a gente está acostumado a ver. Esses 2 caras passaram das 100 jardas contra os Jaguars e agora o Waddle teve 4 recepções para 41 jardas, somaram para 65 jardas, 2 jogadores dos melhores da liga neste momento. Então,
tudo acabou sendo mais pro lado terrestre ou com o Achane recebendo passes também. 162 jardas de scrimmage para o Achane, foram 351 no total para a equipe do Miami Dolphins, então quase metade das jardas foram com o running back. As duas interceptações saíram em passes que, assim, para caras pouco usados, né? As duas primeiras interceptações foi o Grant DuBose, que era o alvo no primeiro, que a bola bate no peito e cai nas mãos do jogador dos Bills, e a segunda foi um erro absurdo aqui, eu não sei se foi falha de comunicação, mas o passe era para o Robin Chosen, né? E você escolher passar para o Chosen é um erro já aí. Ele está no elenco também, já me parece bastante errado. O Chosen é um cara que não me agrada nunca, né? Muda mais, ele aparece muito mais porque muda de nome e muda de time do que propriamente por ser um cara, né, bom jogador. E aí aquela coisa, né? No desespero do placar tão adverso, 31-10, veio a jogada que pode acabar com a temporada. O jogo parecia perdido e as coisas agora ficaram ainda piores. Era uma 4ª, na linha de 13 do campo ofensivo, linha de 13, na véspera de sexta-feira 13, e aí o Tua fica com a bola, tem que arriscar, normal arriscar, mas ele fica com a bola, ganha as 3 jardas na primeira descida, mas continua correndo. Foi um ganho de 6 jardas até trombar com o Damar Hamlin, ironicamente, né? Trombou com o Damar Hamlin, uma pancada feia e ele cai já todo torto, mostrando aquela perda de consciência, o corpo enrijecido, numa clara cena de concussão. Imediatamente os jogadores só começam a chamar os médicos para dentro de campo, o pessoal já se ajoelha ali, aquela cena que a gente odeia ver. O Tua acaba sendo atendido por uns instantes dentro de campo e sai andando, sai ele mesmo andando, mas é complicado imaginar o que vai ser o futuro do Tua Tagovailoa agora, né? A gente vai lembrar que em 2022 ele teve 2 concussões em uma semana, né? Uma pancada que já não deveria ter jogado na quinta, foi semana curta, pancada no domingo, forçam a barra, ele joga na quinta, sai muito mal também naquele jogo e complica o restante da sua temporada. Naquela época cogitou-se até uma aposentadoria do Tua, né? Se não me engano já é a 4ª agora a concussão dele já diagnosticada, mas naquela off-season em 2022 ele treinou artes marciais, forma de cair, treinou jiu-jitsu, vou cair desse jeito, vou cair daquele, melhorar a forma como é, para não ter problema tanto assim na cabeça, ganhou peso e teve um ano de 2023 tranquilo nesse ponto, né? Acabou renovando o contrato dele, média de 53 milhões de dólares agora por temporada. Pediram para ele perder peso, ele perdeu cerca de 6, 7 quilos, ele perdeu nessa off-season e agora tem esse risco de novo aparecendo, né? Foi uma pancada forte, a forma como ele cai também, tudo muito ruim. O Scarlett Thompson entrou, o jogo já tinha acabado, né? Se você for olhar o jogo em 40 minutos, até a pancada do Tua passaram 35 minutos. O segundo tempo inteiro não dura nada, sabe? O time não se move, o time não consegue fazer mais nada e agora a dúvida fica com o que vai acontecer no futuro. A gente está observando, o McDaniel foi perguntado depois do jogo sobre a possibilidade de se colocar o jogador na Injury Reserve, que ele perderia 4 jogos, mas ele disse que tem que ser dia a dia, tem que observar situação a situação, que não dá para acelerar nada, e a gente, claro, vai seguir acompanhando o que vai acontecer com o Tua, mas grande vitória da equipe do Buffalo Bills e uma tragédia completa para a equipe do Miami Dolphins. E pra gente fechar aqui, eu vou passar a minha agenda especial para esse final de semana, os jogos que eu estou mais curioso para assistir, começando às 2 da tarde, com o melhor jogo, você tem que assistir, na tela da ESPN2 teremos New Orleans Saints visitando o Dallas Cowboys, estarei nessa já a partir da 1h30, com o Sport Center abre o jogo, com o Matheus Pinheiro, conto com a audiência de vocês, ESPN2 então não perca, porque esse jogo vai ser muito legal, são 2 times que venceram na primeira semana e controlaram, dominaram, foram os times que tiveram mais facilidade aqui no final de semana, né? Os Cowboys passando pela equipe do Cleveland Browns, a equipe do Saints, tudo bem, pegaram os Panthers e atropelaram, e eu quero ver o Derek Carter, o cara foi muito bem, e aí, como é que vai ser contra essa defesa dos Cowboys que foi muito forte? Eu tinha algumas dúvidas com relação ao Mike Zimmer, mas ele conseguiu explorar muito bem ali, mostrar algumas montagens diferentes, eu estou analisando muitos vídeos e é muito legal como tudo parece o mesmo pacote e de repente muda completamente a defesa. Bom trabalho do Zimmer nessa primeira semana, eu quero ver agora.
o ataque, né, Dak Prescott muito bem pago, o CeeDee Lamb muito bem pago, mas que o jogo foi muito tranquilo contra os Browns, porque o Deshaun Watson não fazia parte dele, então deu para se livrar de uma pressão maior, de uma defesa forte como a defesa dos Browns, e os Saints, né, vão ter esse trabalho então de tentar parar essa dupla bem paga, que é o CeeDee Lamb e o Dak Prescott. Não é fácil, mas a defesa dos Saints tem qualidade. 2 da tarde, então anota aí na agenda, tela da ESPN 2. Na ESPN 3, no mesmo horário, bom jogo também, com os amigos Fernando Nadini e o David Chiodini, 49ers e Vikings. 49ers talvez o melhor time dessa primeira semana, o que mais encantou, o que mais dominou assim o adversário, um adversário forte, que era o caso os Jets, contra os Vikings, que também atropelaram a equipe dos Giants, mas eram os Giants, né? O pessoal até falou que ficou com pena de ouvir as vaias pro Daniel Jones, e a pior coisa que você pode fazer, que pode acontecer na sua carreira, é quando o adversário fica com pena de você, né? Eu acho que não tem sentimento pior. Eu adoro quando o adversário me odeia, mas quando ele sente pena de mim, eu fico preocupado. Mas tá lá, a equipe dos 49ers que pode ter a volta no McCaffrey, a gente tem que ficar de olho nesse report ainda. Vou colocar todos os meus palpites no toquepassa.com, né? Que tá o enderecinho. É fácil, não tem mistério nenhum, toquepassa.com. Mas eu espero um pouquinho mais os reports. Então talvez no sábado eu coloque lá meus palpites finais, que eu já errei o primeiro, não posso errar mais nessa semana. Tela da ESPN 3 então, tá? Mesmo horário, Buccaneers e Lions, bom jogo também. Lions venceram os Rams, Buccaneers venceram a equipe dos Commanders, grande atuação do Baker Mayfield, muito bem, né? O ataque funcionando muito bem, a defesa também jogando bem no final de semana. E foi um duelo de playoff na temporada passada, são dois times que podem voltar a se encontrar, os Buccaneers voltaram muito bem também, acho que tem qualidade de sobra aqui nos dois elencos para a gente ter uma partidaça então às 2 da tarde. E quero ver Browns e Jaguars, porque são dois times que eu tenho curiosidade. Os Jaguars começaram bem o jogo contra os Dolphins, poderiam ter vencido, acabaram sumindo no segundo tempo, né? Não voltaram do intervalo e perderam o jogo. Já a equipe dos Browns precisa dar uma resposta. Agora com o Deshaun Watson envolvido em mais e mais e mais polêmicas, né? A gente não sabe mais se o torcedor dos Browns tá pedindo para acabarem as polêmicas com o Deshaun Watson, ou então acabar com o Deshaun Watson, né? Tipo, erramos, tchau, se vira, quem sabe a gente consegue salvar alguma coisa de um contrato, porque não tá legal, não tá bem. São dois times que precisam dar uma resposta, é um jogo bem importante também nessa janela das 2 da tarde. A segunda janela começa com um bom jogo entre Rams e Cardinals, dois times que perderam, mas que lutaram até o final. Acho que tem qualidade aqui dos dois lados. Não me surpreenderia com a vitória dos Cardinals, tá? Não me surpreenderia, até porque a equipe dos Rams perdeu muita gente, machucada, Puka Nacua foi para injury reserve, então vai ter alguma coisinha ali. E eu gostei desse jogo terrestre da equipe dos Cardinals. Quem sabe eles envolvam um pouco mais também o Marvin Harrison Jr. nesse jogo, né? Pô, pegaram um cara muito bom no draft, bota o cara para jogar. Um pouquinho mais tarde, às 5h25 do horário de Brasília, sempre, né? Steelers e Broncos, vai estar na tela da ESPN 3 com o Vinícius Moura, a Carize Brum e o Wayne Herado, os amigos da ESPN 3. Não vai ter o duelo aqui, né, do Russell Wilson contra o seu ex-time, mas é um confronto ainda interessante. A defesa do Steelers foi muito bem, e eu quero ver como é que o Bo Nix vai se virar contra essa defesa. Tá? A gente tá aí em vias de, quem sabe, ver os Steelers começarem 2-0. Incrível como esse time acha um jeito de vencer. Os Broncos jogando em casa. O Sean Payton fez um bom primeiro tempo contra a equipe do Seattle Seahawks e não conseguiu manter, né? O Seahawks voltou bem na segunda etapa, então acho que vai ser um jogo bem, bem interessante, vale a pena assistir. Uma tela aqui, tela lá, vale muito bem ter o Red Zone para assistir tudo, mas ESPN 2 teremos Bengals e Chiefs com Ari Aguiar, Anthony Curti e a Gianni Pessoa. Jogaço. Isso aqui dispensa apresentação, né? E os Bengals já um pouquinho com a corda no pescoço, porque é uma situação complicada. Perder o primeiro jogo que não era para perder jogando em casa. Se tivesse vencido os Patriots como mandava o figurino, você ia um pouquinho menos pressionado para Kansas City. Você vai visitar um rival, o Chase até falou que são times que se odeiam, jogando um time que é mais forte, que vem de uma vitória, e agora você tem meio que uma obrigação de vitória. Se perdesse esse jogo, mas tivesse vencido os Patriots, ok, 1-1, normal, joguei fora de casa e perdi para um adversário forte. Mas agora já começa a complicar, começar 0-2 é chatíssimo, e os Chiefs
vão ter um bom confronto aqui, né? Um teste bem interessante, calendáriozinho complicado, né? Venceram a equipe do Baltimore Ravens e agora já encaram o Cincinnati Bengals também. E para fechar, Sunday Night Football, muito bom confronto, quem sabe com o futuro, dois quarterbacks que a gente torça para ver várias vezes se enfrentando, né? Porque nós teremos o CJ Stroud dos Texans contra o Caleb Williams da equipe do Chicago Bears. Quem sabe seja um novo Brady e Aaron Rodgers, Brady e Breeze, né? Manning e Rodgers, aqueles caras que estavam em conferências diferentes que a gente torcia muito para assistir. Cada 2, 3, 4 anos, né? Porque aí dependia ali muito do calendário, e agora tem essa possibilidade a mais com esse 17º jogo, mas esse jogo vai estar na tela da ESPN 2, com o Nardini e com o Paulo Antunes, e cara, é um jogaço. O Chicago Bears, o Caleb Williams não passou uma boa impressão, né? O ataque não funcionou tão bem. O Caleb Williams teve menos de 100 jardas passadas, mas o time venceu com a defesa. Já eu fiquei com uma excelente primeira impressão da equipe dos Texans, que jogou muito bem contra o Indianapolis Colts. Então eu acho que vai ser um jogo pra lá de interessante, muito bom mesmo. E, cara, no fim, começo de temporada, todo jogo vale a pena assistir, né? Isso não tem como. Ó, meus palpites estarão no toquepassa.com, acesse lá depois nosso site. Não esquece de deixar aquela curtida, se inscrever, compartilhar. A gente volta a qualquer momento. Aquele abraço.